Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, como filho da renovação carismática que sou, eu posso dizer para vocês daquilo que o batismo no Espírito Santo causa em nós. O batismo no Espírito Santo é uma expressão não muito entendida, compreendida por aqueles que não são do movimento em si, que é quando nós pedimos que o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo possa, de fato, vir nos levar à santificação, que é a função do Espírito. Pai Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Santificador. E como resultado dessa oração, o Espírito Santo passa a nos incomodar com o nosso pecado. A gente até cai, a gente continua sendo um pecador, mas isso começa a nos incomodar demais. As pessoas que têm o batismo no Espírito Santo, elas procuram mais vezes o sacerdote para se confessar. Começa-se uma luta, uma guerra interior pela santificação, que é um trabalho do Espírito Santo. O que acontece é que, como efeito colateral disso, é que nós também começamos a nos incomodar demais com os erros dos outros e às vezes com pseudos erros dos outros. A gente está olhando uma coisa de longe, você não está participando da vida dele e você está vendo ali um pecado, só que você nem está ali participando da vida da pessoa e às vezes nem é pecado, né? Você vê lá uma pessoa que vem na igreja com uma roupa nova, aí a gente já fala assim, lá, tá se exibindo, né? Tá se exibindo. E às vezes a psicologia ela explica que a gente chega a essas conclusões de olhar o outro e achar que está lendo o pensamento. Como é que essas conclusões chegam até nós? Porque nós estamos dizendo o que nós estaríamos dizendo ou sentindo se estivéssemos no lugar daquela pessoa. Então, na verdade, julgar o outro nada mais é, psicologicamente dito, comprovado, do que você pôr para fora as suas próprias fraquezas. Então, se você quer sair por aí divulgando suas fraquezas para todo mundo, é só você emitir julgamento sobre as pessoas em voz alta. Então você vai estar dizendo para as pessoas as suas próprias fraquezas, você vai estar assassinando a reputação daquela pessoa, e todos nós precisamos de reputação. O Papa Francisco fala, não podemos assassinar a reputação das pessoas, né? E é importante que a gente passe a viver aquilo que Tiago diz. Eu até vou colocar aqui, se eu não me engano, capítulo 4, alguma coisa assim. Tiago fala que aquele que domina a sua língua, ele é capaz de dominar o resto do corpo. Então a gente pode às vezes achar que outras partes do corpo são mais indomáveis. Não, a língua é a mais difícil de todas e é a mais destruidora de todas. Tem até aquela história da pessoa que foi se confessar com o padre, confessou a fofoca, que ela acabou com a reputação da outra pessoa, o padre deu absolvição, só que o padre deu uma penitência, né? Você, olha, vou te dar uma penitência, você vai pegar um travesseiro
de penas vai subir em cima do último andar de um prédio e vai rasgar esse travesseiro e chacoalhar ele. E aí você vai descer lá embaixo. Olha o pleonasmo, né? Mas tudo bem. Você vai descer e vai recolher todas as penas que você espalhou. Aí o penitente já ficou todo assustado. Né? Nossa, mas como que isso é possível, né? O sacerdote disse, é para que você entenda a gravidade do que você fez. A palavra lançada, ela não volta mais, ela se espalha e não volta nunca mais. Então, a pessoa batizada no Espírito Santo, ela precisa se incomodar com o seu próprio pecado e ela só deve denunciar o pecado do outro se aquilo envolver a integridade da igreja, se aquilo estiver colocando a santidade de um grupo em risco, a santidade de uma paróquia em risco. Quando é que a gente deve denunciar um erro do outro? Por exemplo, o padre começou a divulgar nas suas homilias coisas erradas com relação à liturgia da igreja. O padre começou a dizer na homilia que Jesus não está na Eucaristia. Então, nesse caso, não é nenhum julgamento, você está realmente para salvar a comunidade, você faz uma denúncia, você vai realmente procurar a pessoa responsável para evitar que esse tipo de coisa se espalhe, não é? Então, isso não se trata de julgar o sacerdote, você está salvando a comunidade. Agora, se é uma coisa que você percebe que não está trazendo uma destruição nesse sentido, a melhor coisa é aquilo que Mateus 18, versículo 15 diz. Procure os seus irmãos a sós e converse com ele e corrija-o em segredo. A reputação das pessoas sempre em primeiro lugar.